Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube e no Spotify. Aqui nós falamos sobre o que o direito não fala, por isso que é além do diploma. Eu sou Anderson Gomes, promotor de justiça e falo de igual para igual com cada um de vocês que aqui se encontra, porque a realidade que eu trago é a realidade que eu também vivo e algumas que vivi. Gente, hoje nós vamos conversar sobre a solidão que o cargo não mostra. Mas antes, deixa eu começar te fazendo uma pergunta, tá? No final de um dia pesado, depois de uma audiência bem complexa, difícil, ou mesmo de um júri, de um dia que você tomou uma decisão que custou caro para alguém e que te deixou inseguro se você fez o certo. Depois de um dia que você chegou em casa com aquele caso na cabeça, com quem é que você conversa? Eu não estou perguntando com quem você poderia ou deveria conversar em teoria não, tá, gente? Eu estou perguntando para quem é que você liga, com quem é que você senta, com quem é que você se abre e você diz, de fato, cara, hoje foi pesado. E se você demorou para responder, ou para encontrar essa resposta, esse vídeo é para você. Se a primeira resposta que veio na sua cabeça foi fugir de responder isso, já foi pensando logo no trabalho, nos processos, nas tarefas que tem para fazer no dia seguinte, esse vídeo também é para você. E se a sua resposta foi honesta, como a minha já para essa pergunta que eu me fiz em outra oportunidade de dizer ninguém, então você já sabe do que é que eu vou falar hoje. Turma, existe algo muito específico na solidão de quem ocupa uma função de autoridade como é a nossa. E aqui eu trago a realidade dos colegas magistrados, promotores, delegados, defensores públicos, dentre outras autoridades, procuradores de estado, município, federal. Ela é uma solidão que ela não se parece com a solidão comum. A solidão comum ela é mais visível, porque as pessoas elas percebem. Alguém oferece ajuda, alguém chega e já se identifica, pergunta como é que você está. Mas a solidão que eu digo da toga, eu uso até entre aspas esse sentimento, porque a toga acaba sendo algo que nos afasta por vezes. Ela nos coloca numa certa posição, nos identifica quem somos naquele momento de quem chega, mas às vezes nos coloca em uma posição que nos afasta de muitos. Então, quando eu digo a solidão da toga ou do que nós sentimos em nossa função, é uma solidão diferente, porque ela se esconde exatamente atrás da imagem que você construiu. Porque você é uma figura de referência, você é autoridade lá na sua comarca, na sua cidade, você é a pessoa que resolve os problemas dos outros, você é a pessoa que tem as respostas, é quem decide, porque todo mundo vai lhe procurar em algum momento, o prefeito, o padre, o vereador, o pastor, o estudante, o profissional, todo qualquer tipo de gente que você imaginar. E quem decide, na cabeça de quase todo mundo, é alguém confiante e sábio que não precisa de apoio nenhum. Quem resolve não tem dúvidas, gente. Quem resolve não tem questionamentos. Está seguro de si sempre. Mas será que é isso mesmo? Para essas pessoas que têm autoridade, quem tem autoridade não tem fraqueza. Então aí o que é que acontece? Todo mundo ao nosso redor para de perguntar como nós estamos. Porque eles acham que pelo fato de que você está onde está, é porque você está bem. E muitos amigos, colegas, mantêm uma distância respeitosa que com o tempo se transforma num isolamento. Ninguém tem coragem de dizer que você está errado se de fato você estiver. E muitos ainda copiam seu erro, porque se você fez, é porque é o certo. Porque você é referência.
A família aprendeu a não lhe interromper quando você está no modo trabalho. Só que o modo trabalho ele nunca está desligado completamente. E você, por sua vez, aprendeu que mostrar o peso é mostrar vulnerabilidade. E vulnerabilidade na nossa carreira tem um custo que poucos estão dispostos a pagar. E aí então você carrega tudo isso com você, silencioso, funcional, sozinho. Mas Anderson, de onde vem essa solidão? Gente, essa solidão ela não aparece de repente. Ela vai sendo construída ao longo de anos, em camadas, por decisões que parecem pequenas, mas que somadas mudam tudo. Elas começam lá durante o concurso. Você passa anos num ritmo de estudo que naturalmente te isola. As amizades vão ficando para depois, os encontros vão sendo recusados, a vida social vai sendo podada em nome daquele objetivo maior. Tudo bem, você pensa, é temporário, vai passar. Quando eu passar, eu volto a ter tempo para todo mundo. Mas aí você passa e o isolamento não termina, ele só muda de forma. Agora não é mais o concurso que nos isola, é o cargo e a posição que assumimos que nos afasta. A responsabilidade que nós assumimos, ela não nos deixa desligar completamente. Tem aquela confidencialidade que nos impede de compartilhar o que vivemos com os outros. A hierarquia que cria uma distância com quem trabalha próximo da gente. A visibilidade pública que te faz pesar cada palavra antes de falar. E aos poucos, sem que você perceba, o círculo começa a se fechar. E as pessoas com quem você poderia ser completamente honesto, elas ficam cada vez mais raras. As conversas profundas vão sendo substituídas por conversas funcionais. E um dia você percebe que tem muitos conhecidos e poucos lugares onde você pode ser você mesmo, sem qualquer custo. E sabe o que essa solidão faz conosco ao longo do tempo? Ela nos endurece. Não de propósito, não como uma escolha consciente, mas como um mecanismo de proteção. Porque você vai desenvolvendo uma armadura emocional que te permite atravessar os dias sem precisar de ninguém. Que te permite funcionar sob pressão sem demonstrar qualquer custo. E que te mantém de pé quando por dentro você está exausto. E digo mais, essa armadura funciona, porque ela cumpre o papel dela. O problema é que ela não distingue o que deve proteger do que deve deixar entrar. Ela bloqueia o peso do trabalho, sim, bloqueia. Mas bloqueia também a intimidade genuína, a conexão real e a capacidade de receber cuidado sem se sentir fraco. E aí nós chegamos num ponto que poucos falam abertamente. Profissionais que passam anos operando nesse modo começam a perder a capacidade de se conectar de verdade com as pessoas mais próximas, com o cônjuge que espera uma presença que nunca chega, com os filhos que aprenderam a interpretar o seu silêncio como um sinal de que não devem incomodar, com os amigos que foram desistindo de tentar, porque você sempre estava ocupado ou distante. Não porque você não ama essas pessoas, mas porque a armadura que nós colocamos, ela não tem um botão de pausa. E existe uma mentira, gente, silenciosa, que a nossa carreira conta para quem entra nela. A mentira de que força significa você não precisar de ninguém. De que autoridade e vulnerabilidade são extremos, são opostos. De que pedir ajuda é um sinal de que você não está à altura do cargo.
Essa mentira, ela está em todo lugar, nessa cultura enraizada dentro da nossa carreira jurídica. Ela está na forma, até como os mais experientes falam sobre os casos difíceis que atuaram, mas sempre com aquela distância técnica, nunca com peso emocional. Ela também está no silêncio dos corredores sobre saúde mental, de muitos colegas que passam por isso. Está nos relacionamentos daqueles que não estão bem e no custo real de carregar esse trabalho. Está também, gente, na admiração coletiva que nós temos. Eu me coloco nós porque considero dentro de um grupo mais jovem de colegas que olham para outros como referência. Na admiração coletiva por aquele colega que nunca demonstra fraqueza, que sempre tem a resposta e que parece ser afetado, não ser afetado por nada. Só que essa mentira tem um preço. E o preço é exatamente o que nós estamos conversando aqui. Profissionais tecnicamente brilhantes, que chegam lá aos seus 50 anos de idade com a carreira construída e uma vida pessoal em ruínas. Não porque foram pessoas ruins, mas porque acreditaram que a armadura era a única forma de sobreviver. Mas eu preciso te dizer algo importante antes de nós terminarmos esse vídeo. Reconhecer essa solidão, gente, não é fraqueza não, tá? Pelo contrário, é o primeiro ato de coragem real que a nossa carreira exige de nós. Porque é muito mais fácil você continuar funcionando do que você parar e perguntar: como é que eu estou de verdade? Com quem eu posso ser honesto? O que essa armadura está me custando além do trabalho? Porque essas perguntas, elas são desconfortáveis. E o ambiente em que vivemos e circulamos, esse ambiente vai fazer de tudo para que você não as faça. Ele vai te dar mais trabalho, vai trazer mais processos, vai trazer mais responsabilidade, mas vai trazer mais razões para você continuar no modo funcional e deixar essas perguntas depois, para depois, e as respostas para muito depois. Só que esse depois ele nunca chega sozinho. Ele só chega quando você decide que ele chegou. Eu não estou aqui dizendo que você precisa se tornar outra pessoa. Também não estou dizendo que a carreira é um erro, que a armadura não tinha razão de existir. O que eu estou dizendo é que existe uma diferença enorme entre você escolher quando usar a armadura e não conseguir mais tirá-la. E que desenvolver essa capacidade de se conectar de verdade, de construir relações que aguentem o peso do cargo e da responsabilidade, de ser humano inteiro dentro de uma função tão exigente, é o trabalho mais importante que a nossa carreira nunca vai nos cobrar, mas que vai definir tudo que vem depois dela, na nossa vida e nas nossas relações pessoais. Meus amigos, nos próximos vídeos nós vamos continuar entrando mais a fundo nessas dimensões que a carreira jurídica não ensina e que acabam definindo quem somos fora do cargo e fora dos processos em que atuamos. Nós vamos falar aqui sobre inteligência emocional, claro que com uma linguagem adequada para nós, posso dizer assim, para esse público que está nos acompanhando aqui, ou principalmente para quem foi treinado para não sentir. Nós também vamos falar sobre os relacionamentos que a carreira deteriora devagar, mas deteriora, sobre como reconstruir o que o cargo foi consumindo sem que você percebesse. E se esse vídeo até aqui ele tocou algo, me conta nos comentários. O que foi mais importante para você? O que eu disse que foi mais impactante para você? Você se reconheceu em alguma dessas situações? Porque a sua resposta, ela importa. E ela importa muito. Porque a sua resposta é que vai guiar
as nossas próximas conversas. Tá? Se você está nos acompanhando aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para reforçar essa comunidade que está só começando. Ativa as notificações, compartilha com outros colegas da carreira que ainda não nos conhecem, ainda não têm acesso a essa conversa. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, meus amigos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos.